Olá, pessoal. Eu sou o Paulo Lázaro. Hoje a gente está conversando com um colega que é um grande amigo nosso já de tempos aí, de discussões na Sociedade Brasileira de Radioterapia e de congressos, que é o Diego Rezende. O Diego, ele é da Oncoclínicas de Recife e também tem um serviço em Caruaru, é um Instituto de Oncologia de Caruaru, e ele vai falar um pouquinho para a gente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esses dois serviços, né? Como ele faz a radioterapia nesses dois serviços e também sobre um assunto que é bem interessante para mim, particularmente, que são as inovações aí no tratamento de tumor de pulmão. Diego, é um prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado por ter aceitado o convite. Fala, Paulo. Bom dia aí, meu amigo. Eu que agradeço o convite e, ao mesmo tempo, lhe parabenizo por essa iniciativa. Acho que é mais um mecanismo da gente estar falando um pouco sobre a nossa rotina de trabalho, sobre a nossa especialidade. Então, parabéns pela iniciativa e obrigado aí pelo convite e pela oportunidade. É um prazer estar aqui contigo. Obrigado, meu amigo. E, Diego, me conta um pouquinho agora, claro, a gente está no meio de uma pandemia, mas me conta um pouco como é o funcionamento dos setores que você atua, né, na Oncoclínicas, aí em Recife, lá no Centro de Oncologia, né, no Instituto de Oncologia também que você atua. Quais as diferenças entre eles, se você vê alguma diferença até em relação a tratamento no sentido de hipofracionamento ou não, em algum lugar ou outro? Como que você atua nesses dois serviços? Entendi. Como você bem pontuou, eu trabalho no Centro de Oncologia de Caruaru e também na Oncoclínicas Recife. São dois serviços com perfis bem distintos, para ser sincero, sabe, Paulo? Aqui em Caruaru, a gente atende fundamentalmente pacientes do Sistema Único de Saúde. Eu diria que 85%, 90% da nossa demanda são pacientes do Sistema Único de Saúde, do SUS. Nós fazemos fundamentalmente radioterapia conformacional para esses pacientes. E, sendo bem sincero contigo, nos casos mais simples e paliativos, a gente, inclusive, chega a fazer casos de radioterapia bidimensional 2D para esses pacientes, sem grande prejuízo em termos de efeito terapêutico. A gente não tem tecnologia, alta tecnologia, aqui no serviço de Caruaru, então não fazemos radiocirurgia, não fazemos radioterapia ablativa estereotáxica, não fazemos IGRT. A gente está em fase, a gente tem um bunker já construído aqui no serviço, desde que o serviço foi inaugurado, só que esse bunker é vazio, ele não tem nenhum aparelho. E a gente está na fase final, essa pandemia agora atrapalhou um pouco, mas a gente está na fase final, pelo perfil da nossa demanda de fazer a aquisição de um Halcyon, justamente pela agilidade que o Halcyon proporciona ao serviço, e aí seria um Halcyon com a incorporação de licenças para terapia em arco e pelo perfil da máquina, né, que faria obrigatoriamente o IGRT para executar os tratamentos. Já na Oncoclínicas Recife, a gente sai de um perfil de pacientes do Sistema Único de Saúde e vai para um perfil exclusivamente de pacientes da saúde suplementar. Então, o serviço aqui na Oncoclínicas em Recife, ele só atende a saúde suplementar ou tratamentos particulares, digamos assim. A gente não atende a demanda do SUS. E lá nós já temos 2 aparelhos em funcionamento, são 2 trubins, então a gente lá faz todos os procedimentos hoje disponíveis dentro da radioterapia, exceção feita a terapia com prótons, mas a gente tem um atomo 4D dedicado, a gente tem feixe de elétrons, a gente tem Conibin para realizar os procedimentos de IGRT, terapia em arco, um dos trubins é com mesa robótica, então, o multilif de alta definição. Então, a gente tem um perfil de serviço que acaba absorvendo todas as demandas que eventualmente possam vir a surgir, desde tratamentos mais simples até tratamentos mais complexos e que requeiram a incorporação de uma grande quantidade, de uma grande gama de tecnologia. Me fala uma coisa, a gente tem visto muito hoje o movimento cair um pouquinho por conta da própria pandemia. Isso tem assustado alguns colegas, até porque a gente está na ponta, né? Então a gente acaba recebendo, acaba diminuindo o volume, o fluxo de pacientes
para a gente um pouquinho depois, a gente quase entrando aí na segunda onda daqueles pacientes crônicos que não conseguem receber assistência mais por conta de dificuldade de acesso aos serviços de saúde. Você tem notado isso em algum desses serviços? Ou pelo que eu entendi, você tem 2 máquinas lá na Oncoclínicas em Recife e em Caruaru uma só, né? E você notou se houve uma diminuição da demanda, o represamento de casos? Como está isso aí? Eu acho que os 2 serviços eles estão numa situação muito semelhante a essa que você pontuou aí da introdução da tua pergunta. A gente não teve até o momento nenhuma diminuição no número de pacientes sem tratamento, tanto no serviço que atende ao Sistema Único de Saúde, aqui em Caruaru, quanto no serviço da saúde suplementar, aqui em Recife. A gente tem mantido um número de pacientes relativamente estável nesses últimos 2, 3 meses. Porém, eu tenho percebido que esse mês especificamente, ambos os serviços devem vivenciar uma redução no número de pacientes. Então, eu acho que a gente está começando a sofrer o impacto da pandemia agora. Como a gente geralmente não é a porta de entrada desses pacientes, agora estão refletindo aqueles pacientes que há 2, 3 meses atrás não conseguiram fazer o diagnóstico, não conseguiram ser operados e, consequentemente, eles não estão sendo agora encaminhados para a radioterapia. Então, eu tenho notado agora, nessa primeira semana de junho, uma demanda um pouco menor, tanto do Sistema Único de Saúde quanto da saúde suplementar. Eu não sei se isso vai se manter, se foi uma coisa episódica agora dessa última semana, mas a impressão que eu tenho é que talvez os impactos da pandemia comecem a se tornar mais nítidos para a gente a partir de junho agora, se as coisas não melhorarem. Eu acho que os pacientes estão tendo dificuldade para fazer diagnóstico, para realizar procedimentos cirúrgicos e, consequentemente, os encaminhamentos para a rádio estão começando a diminuir agora. Você sabe, meu amigo, que eu tenho também aqui notado uma diminuição realmente do fluxo de pacientes. Nós, né, como radioterapeutas, temos notado que esses pacientes estão com uma dificuldade extrema, e eu tive até um caso interessante recentemente que eu recebi um paciente encaminhado de um amigo, e ele veio então diretamente encaminhado para mim, não era o médico que estava pedindo para eu avaliá-lo, e era um PSA aumentado, né? A gente tinha um paciente jovem com um PSA de 25, e aí eu passei para ele antibiótico terapia, aguardando uma melhora ou diminuição desse PSA por conta da infecção, né? E ele tomou antibiótico, continuou alto. Conversei com o urologista, falei, não, a gente vai ter que fazer uma biópsia, né? Vamos ver como é que tá isso, vamos dar uma avaliada. Ele está 3 semanas tentando fazer biópsia e não está conseguindo. Então, você vê que realmente os casos estão bem representados, talvez vai impactar na vida desses pacientes, infelizmente. A gente vai acabar vendo alguns pacientes chegando com estadio um pouco mais avançado do que a gente receberia habitualmente, né? Não sei vocês aí, Paulo, mas também eu tenho passado muitos pacientes que têm pedido para postergar o início do tratamento, com receio de realizarem o tratamento no cenário atual da pandemia. Então, muitas adjuvâncias de mama, tumores iniciais, as pacientes têm pedido para postergar um pouco a realização da radioterapia, recidivas bioquímicas, o PSA muito baixo, o paciente está meio que assintomático, ele não tem muita percepção que o PSA pré-radioterapia de resgate é um preditor de sucesso da radioterapia, e por mais que você esclareça isso, ele fica receoso de estar iniciando a radioterapia. Então, tem havido muito isso. O paciente, às vezes, nem vem para a consulta com medo, ou quando vem, pede para não fazer o tratamento e postergar um pouco a realização do mesmo. Então, além da dificuldade de acesso para o diagnóstico, que vai diminuir os encaminhamentos, a gente também tem vivenciado essa questão do próprio paciente, às vezes, não querer vir para a consulta ou não querer iniciar o tratamento com receio, né? Às vezes, ele tem alguma experiência na família, algum caso na família, e isso acaba pesando mais na escolha dele do que mesmo o medo da doença progredir. Exato. Tem alguns protocolos, né, principalmente do exterior aí, que discutem um pouco sobre radioterapia num cenário de guerra, né, de pandemia avançada. A gente ainda não viveu esse cenário no Brasil, até porque os serviços de UTI, em alguns locais, eles realmente saturaram, mas não foi algo que aconteceu no Brasil inteiro.
mas, infelizmente, é algo que a gente precisa se preocupar. Nesses protocolos, alguns pacientes realmente é feito hormonoterapia, posterga eventualmente uma adjuvância de mama, né, tratamento pós-operatório de mama, mas tem limite, né? A gente já está 3 meses com a pandemia, pelo menos no Brasil aí, com isolamento social, etc. E os pacientes eles estão tendo que voltar. Eu tenho, inclusive, chamado alguns pacientes que estavam nessa situação agora. Recentemente, a gente, no nosso serviço, tem chamado eles de novo, até porque o serviços estão bem preparados, né, estão seguros em relação ao ambiente do Covid, inclusive, às vezes, até mais do que fora deles, né, em uma situação fora da radioterapia. Então, a gente, nesse cenário, acho que tem chamado e provavelmente vai voltar a tratar esses pacientes normalmente em breve, né? Me fala um pouquinho, Diego, sobre esse papo que a gente vai falar hoje, que é de câncer de pulmão, né? A gente teve muitos artigos recentes, né? Isso eu digo de 2, 3 anos para cá, e que mudaram o cenário no tratamento de câncer de pulmão. E eu queria discutir com você um pouquinho sobre eles, sua visão sobre o tratamento de tumores de pulmão não pequenas células, o que você tem visto. A gente até teve um de pequenas células interessante agora na ASCO, mas a grande maioria deles foi de não pequenas células. Como que você vê hoje o tratamento desses pacientes no seu serviço e mundialmente? Que a grande novidade que a gente tem tido aí, como você bem pontuou, Paulo, aí nos últimos 2, 3, 4 anos, é aumentado o papel dos tratamentos locais, e aí, no caso da radioterapia, fundamentalmente as radioterapias ablativas, né, as chamadas SBRTs, no cenário do paciente oligometastático, né? Agora, na ASCO, a gente teve, inclusive, a apresentação de um estudo, é um estudo chinês, a gente está numa fase onde os estudos chineses estão meio que desacreditados dentro da comunidade científica mundial, mas esse estudo chinês foi um estudo bem interessante, muito interessante. Ele focava no câncer de pulmão não pequenas células, mas num subtipo específico, que é aquele câncer de pulmão não pequenas células que tem mutação de EGFR, né? E está em tratamento com inibidor de tirosina quinase. E o que ele mostrou nesse estudo é que você tratar após o início da terapia sistêmica, sem progressão de doença, você poderia tratar os sítios de doença metastática naquele paciente que é considerado como oligometastático, né, que não tem um número muito grande de sítios de doença metastática, e esse tratamento acabou se traduzindo em um benefício bem claro e evidente, tanto na sobrevida livre de doença, quanto na sobrevida global, né? Foi um estudo fase 3, entendeu? E um estudo muito interessante porque ele foi randomizado, é um estudo fase 3, como eu disse, e o grupo de pacientes que, após o tratamento inicial com inibidor de tirosina quinase, que teve todos os sítios de doença metastática contemplados com SBRT, ele teve uma sobrevida livre de doença e também uma sobrevida global significativamente maior do que aqueles pacientes que simplesmente permaneceram em tratamento de manutenção com inibidor de tirosina quinase permanente, né? Então, eu acho que esse é um cenário onde cada vez mais a radioterapia vai ter uma participação importante. A gente tem outros estudos que a gente pode estar conversando aí também que caminham nessa mesma linha, com resultados praticamente idênticos, né? E eu acho que esse é um campo onde a radioterapia vai começar a desempenhar um papel cada vez mais forte, cada vez mais evidente no sentido de beneficiar esses pacientes. E o interessante desse estudo chinês é até a variação de dose que ele utiliza para o tratamento de metástases, né? Você podia comentar para a gente sobre isso? Exatamente. A gente tem, basicamente, assim, focando em câncer de pulmão, né, Paulo? A gente tem 2 grandes estudos já publicados, né? Que foi o estudo do Gomes, lá do MD Anderson, né? Que foi publicado em 2016, se eu não me engano, na Lancet Oncology. E, mais recentemente, a gente teve a publicação do estudo do Timmerman, que foi, eu acho que em 2018, na JAMA. Antes de entrar na dose, uma coisa que eu queria pontuar é que, diferentemente desse estudo chinês, que ainda não foi publicado, ele foi apenas apresentado, foi para a apresentação oral da ASCO, né, desse ano, os outros estudos pegaram pacientes com tumor de pulmão não pequenas células
de uma maneira geral, e diferentemente do estudo chinês que focou num subgrupo específico que estava em tratamento com inibidor de tirosina quinase, tanto o estudo do MD Anderson quanto o estudo do Timmerman incluíram tumores de pulmão não pequenas células, independentemente da histologia ou de possíveis mutações que eles viessem a apresentar, né? Os 3 estudos caminham no mesmo sentido. A diferença é que os 2 estudos já publicados foram estudos de fase 2, e os 2 mostram ganho na sobrevida livre de progressão, e não tem os dados de sobrevida global ainda apresentados e publicados. E o estudo chinês é um estudo já fase 3, e que corrobora os dados previamente apresentados de benefício na sobrevida livre de progressão, mas ainda traz um benefício na sobrevida global, né? E o que chama o estudo em relação às doses, que foi a tua pergunta, né, Paulo? O estudo do MD Anderson, ele tem um aspecto importante que, na verdade, ele avaliou o benefício do tratamento local. E esse tratamento local ele poderia ser feito com cirurgia ou com radioterapia, diferentemente do estudo chinês e do estudo do Timmerman, onde o tratamento local, seja da lesão primária, seja dos sítios de doença metastática, era feito exclusivamente com radioterapia. O estudo do MD Anderson permitia que esse tratamento fosse feito de maneira cirúrgica, né? E ele não traz um grande detalhamento em relação ao esquema de tratamento da radioterapia. Ele meio que diz que o esquema ficava a critério do médico assistente, então ele não detalha muito bem as doses que foram utilizadas. Já o estudo do Timmerman e o estudo chinês, eles são mais claros. O Timmerman, inclusive, ele mostra todos os seus relacionamentos, assim, se for uma fração, uma faixa de dose. E o que chama a atenção é que eles não utilizam doses talvez tão elevadas como a gente habitualmente utiliza. O estudo chinês, por exemplo, agora ele utilizou de 25 a 40 grays. Todos os pacientes foram tratados em 5 frações, né, Paulo? Então, 25 grays em 5 frações não é uma dose nem tão elevada assim, que a gente às vezes utiliza num cenário até de tratamentos mais simples ou paliativos. Então, é um outro ponto que a gente ainda não tem uma resposta, na verdade, né, Paulo? Será que a gente precisa, nesse cenário do paciente oligometastático, lançar mão de doses tão elevadas? Ou será que doses medianas, intermediárias, já seriam suficientes para prover um benefício para esse paciente? Essa é uma resposta que a gente ainda não tem, né? E eu acho que cada radio-oncologista ele vai individualizando, vendo a localização da lesão, o tamanho, para também não pesar muito a mão em termos de toxicidade e possível impacto na qualidade de vida do seu paciente. Eu não sei como é que você tem manejado isso, mas eu acho que varia muito também o tamanho da lesão, a localização, as estruturas, os órgãos de risco que estão próximos a ela e as possíveis toxicidades que podem advir do tratamento, né? Eu acho que o principal foco quando a gente está tratando esses pacientes, ainda apesar de ter tido desse estudo, ainda o nosso principal foco, pelo menos pessoal aqui, é em relação ao efeito colateral. Isso é algo que a gente precisa tomar um certo cuidado. Realmente, o efeito colateral ele é algo que deve ser sempre manejado de forma importante nesses casos, porque a gente está lidando num cenário de pacientes que a qualidade de vida é muito importante, é um paciente metastático, né? E o tratamento deve ser, então, pensado, acho que muito mais do que eventualmente a gente fazer um tratamento curativo, né, uma adjuvância, realmente faz diferença a gente avaliar essa questão da toxicidade de uma maneira mais firme nesses casos. E aqui, por exemplo, eu tenho uma paciente jovem que está tratando conosco, né, pulmão, e com 3 lesões metastáticas, e também a gente fazendo a mesma coisa. Na verdade, o que a gente usa aqui muito, quando a gente faz 5 aplicações, são 5 aplicações de 6 grays. Quando a gente tem a utilização de alguma imunoterapia, a gente costuma utilizar um esquema para tentar fazer efeito abscopal. Não sei se você tem utilizado isso, Diego, mas aí a gente vai para 3 de 8, 3 de 9 grays, né, para tentar aumentar aí a imunogenicidade do tratamento. Como que vocês têm feito aí? Eu acho que a linha de raciocínio da gente é muito semelhante, Paulo. Quando a gente recebe esses pacientes oligometastáticos para tratamento de consolidação, entre aspas, né, nos moldes aí do Timmerman, do MD Anderson e agora do estudo chinês, a gente sempre procura priorizar
as doses dos órgãos de risco adjacentes à lesão a ser tratada. Então, a gente primeiro tenta manter essas doses dentro de um nível que é considerado como aceitável, justamente para que a gente não possa trazer nenhum impacto na qualidade de vida desses pacientes. O esquema 30 em 5 é um esquema assim, muito bem tolerável, eu já usei ele muito até em lesões grandes, assim, no cenário de doença paliativa, e a paciente tolera muito bem, muito bem. É um esquema bem tranquilo de se fazer. Se a gente for pegar o protocolo do Timmerman, essa dose de 30 em 5 era o limite inferior do que era aceitável pelo protocolo, então você estaria, a princípio, seguindo o protocolo do Timmerman se fizer essa dose em todas as lesões, era o limite inferior, então é uma dose bem legal. Por exemplo, o COMET, que é um estudo que foi agora novamente publicado, a atualização dele no JCO, né, acho que tem uma semana, ele já havia sido publicado na Lancet ano passado e agora foi uma atualização. Nessa atualização, ele traz, inclusive, um claro ganho de sobrevida global. Ele incluiu todos os tipos de tumores, né, não apenas pulmão. Ele usava doses bem mais altas. Quando a gente vai ver os protocolos de dose, era 54 em 3, doses que a gente usa para SBRT de tumor primário de pulmão no cenário de tratamento curativo, né? 55 em 5, doses bem mais altas. Mas quando você vai esmiuçar o trabalho, você vai ver que o esquema mais utilizado no COMET foi 35 em 5. Foi o esquema que eles mais usaram. Então, na verdade, assim, talvez a gente não precise realmente pesar tanto a mão na dose, e a gente precisa sempre estar priorizando a qualidade de vida. Eu acho que você pontuou muito bem. Quando o paciente vem com aquelas oligoprogressões, né, progride num sítio só, e o oncologista, vamos irradiar esse sítio de oligoprogressão, pensando também no efeito episcopal, aí a gente tem uma tendência, geralmente, de tentar fazer um fracionamento um pouquinho mais alto, né? Eu acho que o estudo original de efeito episcopal foi 3 de 8, então, geralmente, a gente também vai nessa mesma linha que você pontuou, 3 de 8, 3 de 9, tentando estimular, de alguma forma, o sistema imunológico do paciente e motivar o tal do efeito episcopal aí, que a gente tanto busca aí, embora raro, mas quando ele acontece é bem interessante, né? Ele costuma acontecer em 20% dos pacientes. A gente fez uma publicação recente sobre efeito episcopal aqui, a gente viu até, na verdade, efeito de lesões metastáticas cerebrais quando se tratava lesões extracrânio, que é raro. E a ideia, né, é fazer um tratamento que gere imunogenicidade, mas que não gere o colapso vascular que a gente gera quando faz radiocirurgia, né, com doses acima de 10, 12 grays, e nem uma dose muito baixa que não estimule essa liberação dos marcadores, né, que ocorre com doses acima de 6, 7 grays. Meu amigo, então, assim, foi um prazer conversar com você. O papo está excelente, eu ficaria aqui... A gente se empolgou. Exato, eu ficaria conversando com você aqui horas, mas acho que para um bate-papo aí para o pessoal que gosta do tema, eu acho que tá bem legal, e depois eles podem entrar em contato, mandar as perguntas aqui nesse vídeo, né, para a gente poder responder. E eu fico à disposição do que você precisar. Gostaria muito de ter você novamente aqui no canal nas próximas vezes aí, para a gente ir conversando mais. Obrigado por aceitar o convite novamente, e foi ótimo. Paulo, eu que agradeço, obrigado aí pelo convite, viu? Parabéns mais uma vez pela iniciativa, estaremos sempre à disposição aí. A gente sempre conversa offline aí, quando tem algum casozinho diferente, eu sempre estou recorrendo aos seus conhecimentos aí. Obrigado aí pelo convite, meu amigo, e sucesso, você merece tudo de bom. Um abração. Eu que agradeço, meu amigo. Grande abraço e até mais.